Olá a todos Kung Fuistas e Kung Fuzeiros desse Brasil. Mais um Kung Fu em Foco e, como sempre, com convidados de grande garbo e elegância. E dividindo o palco comigo aqui, Chifu Luciano, Chifu Bruno Barros. Não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. Hoje sim, um glamuroso do Kung Fu aí, um velho conhecido da nossa turma aqui, que hoje, para sensação dos fanáticos, Bruno Barros vai anunciá-lo. Não é isso, Bruno? É isso aí. Temos hoje, então, a presença de um dos 5 furiosos. Uma honra receber hoje aqui o professor Marco Seschi, que é professor de louva-a-Deus Flor de Ameixa e representante do Grão-Mestre Living Key. Marco, muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. No que eu puder ajudar, no que eu puder falar, no que eu puder entregar, estamos por aqui. Pessoal, e como sempre eu começando as perguntas, mas não se esqueçam, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está rolando por aqui. E como sempre, perguntando de início, chutando a bola deste longo e gigante campo das artes marciais chinesas, eu, Marco. Então vamos lá. Você faz parte, se eu não me engano, você é o que coordena o grupo Kung Fu Brasil, não é isso? Isso, na verdade eu sou um dos moderadores, né? Então, eu sou responsável por não deixar a bagunça tomar conta, basicamente. E a pergunta é exatamente essa. Como é lidar com diferentes gerações, diferentes egos, que às vezes eu entrava lá no grupo falando, nossa, e a pancada comendo, eu falei, rapaz, que loucura! Um falava A, outro falava Y, o outro falava 2. Como é que é gerir essa loucura aí do mundo do Kung Fu? Olha, já foi mais difícil. O que acontece? O primeiro passo para você conseguir gerir uma comunidade desse porte é você eliminar o seu próprio ego, né? Porque você tem opiniões, você tem ideias, você tem seus lados, querendo ou não. Só que quando você está ali como moderador, você tem que trabalhar dentro das regras, dentro do regulamento, dentro do grupo. Que foi exatamente para isso que foi criado um conjunto de regras, visando o quê? Visando que todo mundo conseguisse falar, mas ao mesmo tempo ninguém se respeitasse o outro. Então, ele é um grupo de discussões. Então, se você é leigo, se você é um especialista, se você é um mestre, um grão-mestre, qualquer um, você tem um espaço, digamos que, democrático para você conseguir falar. Contando que você respeite o coleguinha ao lado. Então vamos seguir nessa linha. Então, nos diga, então, qual foi o maior pepino que vocês já tiveram nas mãos para resolver como moderadores nesse grupo? De curiosidade para a gente, assim, um case aí do Kung Fu Brasil. Ah, cara, tem tantos. Mas acho que, na verdade, lidar com mestres acho que é o mais complicado. Porque nem sempre eles conseguem entender o que que se propõe o grupo. E muitas vezes você tem que lidar com o mestre, os alunos, toda uma ramificação ali inteira. E você tem que ser claro no que diz respeito àquilo. Então, já teve discussões homéricas ali dentro da Kung Fu Brasil, onde a gente teve que, na verdade, ponderar, a gente teve que moderar e no final ninguém sai satisfeito, porque todo mundo acha que foi prejudicado em algum canto. Mas tirando, acho que mestres relacionados assim, eu acho que o mais que chega ali no ponto, talvez em uma outra direção, são denúncias e coisas referentes a crimes, que aí é um pouquinho mais embaixo o buraco, né? Então, acho que são níveis diferentes de complexidade, mas são todos temas bem complicados que a gente tem que lidar e, às vezes, diretamente, toda semana, às vezes, aparece alguma coisinha diferente que vocês podem até não ver, mas acaba surgindo ali no meio. E, Marco, ainda falando, né, sobre esse trabalho na internet, você tem, né, são 2 blogs, Marco, que você tem hoje? Isso, na verdade, eu tinha, né, 2 blogs, mantenho ainda, que é o Coxo BR e o Meio Romances BR. Eu tinha um projeto de unificar, na verdade, são vários artigos
eu tinha um projeto de unificar em um só, né, que seria um outro blog, mas ainda está para ser implementado. Na verdade, falta tempo para isso. Esses blogs, na verdade, eles surgiram como uma... Não sei se vai ser isso a pergunta que você vai fazer ou não, mas acho que já é legal já emendar. Eles surgiram, na verdade, como uma necessidade, né? Porque não tanto inicialmente, não tanto como uma coisa de compartilhamento, mas como algo referente a organizar as minhas ideias do que eu estava começando a planejar e do que eu estava começando a pesquisar. Meados lá quando a gente começa a falar nisso, meados de 2005, 2006, no final do Orkut, foi quando estava fervilhando, a comunidade estava fervilhando de diferentes pontos de vista, diferentes ideias. A galera ainda ninguém fazia a menor ideia de como que era uma história da arte marcial chinesa, como a arte marcial chinesa em si funcionava. Tinha pessoas que propagavam mitos e entre verdades e mitos, às vezes propostos, às vezes não, às vezes de forma totalmente inconsciente. Mas eu lembro que a primeira pessoa que me incentivou não, mas me inspirou a fazer isso foi o Steve Nelson, dos Estados Unidos. Ele criou a famosa Kung Fu Fatos e Mitos. E ali foi, na verdade, aquela comunidade foi um divisor de água, né? Porque mudou basicamente toda a visão da comunidade brasileira mesmo. E aí quem não conseguiu pegar aquele bonde tá ainda no traço da galera que conseguiu aproveitar aquele tempo e já tá e tá sendo levado, né? Então, tipo, cada dia mais a gente tá conseguindo levar um pouquinho mais da comunidade. E o blog é exatamente para isso, né? Inclusive, achei legal, Bruno, que você falou nele, que eu preciso retomar. Tipo, vergonha minha, mas eu preciso retomar esse blog para dar uma atualizada nele também. Não, exatamente, precisa mesmo, porque é muito interessante, né? Você tem ali, você compartilha artigos que são muito interessantes, alguns são seus, outros também são traduzidos, né? Se eu não me engano. E muito legal ser citado também, né? O Chifu Nelson, que já esteve aqui no nosso canal, né? Ele, uma pessoa realmente incrível. E o que eu queria saber é justamente sobre essa questão dos artigos, né? De fontes de busca por conhecimento autêntico, né, do Kung Fu, né? Você cita em alguns artigos o Monkey Still Speech, você cita Kung Fu Magazine, né? Eu queria saber de você se você recomenda, além do seu blog, eu acho que tem que ser recomendado, você recomenda outras fontes de pesquisa para praticantes do Kung Fu? Olha, se não me engano, tenho de cabeça, tá? Kung Fu Tea, que é muito bom. Os artigos, se puderem comprar todos os artigos e livros do Stan Hanley, tipo, são sensacionais. Infelizmente, uma das maiores fontes de informação ainda, tão em chinês ainda, que são os livros do Ma Mingda e do Han Tao. Só que, assim, o que eu recomendo, leia bastante. Vocês vão encontrar muita besteira pelo caminho. Muita besteira. Só que você tem que... Não existe um local onde você tem 100% confiável vai ser aquilo. Porque o que acontece? A história da arte marcial chinesa ela é um assunto recente. É o começo do século XX. Anteriormente, os chineses não investiam, não tinham uma área de estudo sobre isso. Então, você tinha situações, por exemplo, onde você tem a questão do Romance dos Três Reinos, que é um romance. Vocês provavelmente todos já ouviram falar. Mas ele era aceito como um livro histórico da China. É um dos 4 então, clássicos da literatura chinesa. Ele era aceito como um livro histórico. Uhum. É recente a questão, assim, quando eu falo recente, é 50, 80 anos, tá? Em comparação com a história, tipo, com a ciência da história ocidental, que é bem mais antiga, né? Que a gente tá falando da civilização grega e referentes romana e em diante. Então, eles começaram agora recentemente a dividir o que é mito e o que é verdade nos Três Reinos. O que a gente tem de registros históricos e o que a gente não tem. Então, e principalmente no Kung Fu, não adianta a gente querer... é só esse lugar aqui, tudo que sai desse lugar aqui vai ser verdade. Cara, não existe isso.
um dos maiores sites hoje, que eu acho que é o Kung Fu Tea, ele também tem muita coisa, tipo, digamos que estranha ali no meio. Por quê? Porque tem muita opinião, então cada um tem uma opinião baseada num determinado fator. Meu próprio blog, assim, tem coisas que, infelizmente, não dá para você pegar, isso aqui é verdade absoluta. Por quê? Porque eu dependo de fontes de terceiros para poder fazer aquilo. E nem sempre aquela fonte terceira ela está realmente inclusa. Então, o que eu recomendo é leia bastante. Só que assim, tem que criar um filtro, né? Quando você começar a ouvir muita lenda, muita história tipo de 400, 500, 800 anos atrás, 1000 anos atrás, cara, volta e começa a perceber que ali já tem muito mais coisa, tem coisa mais culturalmente envolvida na questão do desenvolvimento chinês, de colocar as coisas para os antepassados, do que especificamente aquilo que é o fato, né? Eu brinco, pessoal, tipo, o Kung Fu é uma arte marcial chinesa, milenar, mas que nenhum estilo consegue realmente traçar de forma concreta a sua linhagem antes de 1750. Por que não consegue traçar? Porque não tem nada escrito. Então, isso significa que os estilos não são mais antigos do que isso? Não, muito pelo contrário. Só que a gente não sabe exatamente como que era. Então, aí a gente depende, na verdade, de outras coisas, tipo confiança, história oral e geral, mas concreto mesmo, a gente não vai conseguir, né? Então, tipo, o negócio é ler. Ler, mas com filtro e com desconfiômetro, tipo, bem ligado. Porque, invariavelmente, você vai cair em alguma coisa, algum mito misturado com fato. E entender também que uma coisa que, nesse começo, quando o Steve Nelson criou a comunidade, que era muito comum, que era a destruição do mito, né? O cara falou isso aqui é mito, esse cara aqui ele é ruim, é um cara que quer propagar desinformação. Não, às vezes a pessoa só não sabe. Ela só acredita e às vezes mistura. Então, acho que é isso aí, cara. Lê o máximo possível que você conseguir e filtra. Naturalmente, você vai começar a perceber quais são as fontes que seguem um padrão bem claro e quais são as fontes que seguem um padrão mais fantasioso, digamos assim. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Marcos Sesc. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E agora com um assunto mais kung fuístico ainda. Marco, você que gosta muito dessa parte de pesquisa, de procurar as coisas, de procurar destruir mitos, concatenar com realidade, nenhuma pessoa é melhor para te perguntar sobre o seu estilo base, né? Sobre o louva-a-Deus. Eu queria que você comentasse um pouquinho pro pessoal que não conhece muito de louva-a-Deus, as características, as divisões dentro do estilo. Boa pergunta. Vou tentar falar em menos de 2 horas, tá? O que acontece? O louva-a-Deus, ou Talan Chuan, ele é um estilo de Shandong, que é ali mais ou menos no noroeste da China. Ele é um estilo focado em ataques curtos, ou seja, na curta distância. Quando a gente fala curta distância, é da distância de um soco para dentro. Então, cotovelo, joelho e afins. E, historicamente, já que a gente está falando de história, né? A gente pode traçar ele até mais ou menos 1750, 40, do modo que a gente vê, do modo que a gente conhece hoje. São os primeiros registros do estilo. Anteriormente ele existia, logicamente, mas como ele era, ninguém sabe. Então ele é uma junção de 18 estilos, ou manobras ou técnicas, dependendo de como você entender. Misturado entre técnicas militares e técnicas civis. Ou seja, técnicas civis são todas aquelas técnicas que já estão incluídas e distribuídas pela população comum, né? Ele se desenvolveu principalmente ali entre Shandong e Beijing, como segurança de caravana. Então, por exemplo, você precisava levar um bem de um lugar até outro, a China não tinha uma polícia, né? Não tinha um local onde, por exemplo, a cada 2 quilômetros você vai ter um posto policial, ou a cada 10 quilômetros você vai ter um posto policial, como a gente tem hoje.
Então, você precisava contratar seguranças para proteger os seus bens. Então, os maiores nomes do louva-a-Deus que chegou até hoje para a gente, das linhagens, eles eram normalmente donos ou trabalhavam diretamente como segurança de caravanas. Então, a gente pode traçar uma linha, se você for conjecturar, né? Entre exército, chegou na parte civil em segurança de caravanas e depois para a população em geral. Aí tem uma coisa interessante, pô, mas eu li no negócio lá que o louva-a-Deus, o Wanlan lá, o cara era muito bom, e ele derrotou não sei quantos monges Shaolins lá, depois que ele ficou na floresta, blá, 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 blá. Então, cara, mito, né? Porque o que acontece? E aí é uma coisa muito doida, tipo, na China, porque lembra que eu falei no começo sim, tipo, eles não viam muito diferente entre o fato e o mito. Então, por exemplo, um dos registros mais antigos, ele é o louva-a-Deus captura a cigarra, que nada mais é do que um termo bem específico para trazer a pessoa próxima, para a partir dali você conseguir derrotar ela. Só que na China tem um termo bem ele não é um termo, ele é um dizer, né? Que é o louva-a-Deus captura a cigarra enquanto não percebe o pássaro atrás. O louva-a-Deus se prepara para capturar a cigarra enquanto não percebe o pássaro atrás dele. Que é, na verdade, um dizer, tipo, falando para você não... cuidar para você, quando você focar muito no seu objetivo, você esquecer todo o restante do mundo. Que isso pode prejudicar. E aí foi a partir de 1930, 1925, ali, mais ou menos, que começaram a surgir as histórias que o Wanlan, que já era conhecido como criador do estilo, ele foi para a floresta para observar um louva-a-Deus. Por causa dessa técnica, em conjunto com o dizer, né, com aquele pedaço de sabedoria chinês, acabou criando-se uma história onde você tem, tipo, o Wanlan, tipo, ele treinou, mas por que ele treinou? Aí você coloca, pô, tipo, o livro mais antigo é chamado Shaolin Autêntico. Pô, então o cara foi lá para derrotar, ele tava treinando para derrotar os Shaolins. Tá, isso aqui não vou falar que é fato que aconteceu isso, porque eu também não tenho como saber. Mas que é o mais provável que tenha acontecido foi isso, o desenvolvimento assim do estilo. E é bem interessante quando a gente fala em Wanlan, porque o registro mais antigo dele, ele tá num chamado Histórias do Juiz Archer, ou Juiz Arqueiro. Antigamente tinha no Netflix esse filme, mas se vocês puderem ver, é um filme muito bom, Judge Archer. Muito bom. É um filme chinês, extremamente bem montado, e ele é uma série de livros onde o juiz arqueiro, ele vai enfrentando diversas pessoas, e uma dessas pessoas é o Wanlan. Então, se ele existiu de verdade ou não sei. Mas o que eu acho interessante assim na questão é como você vai montando, né? Como você vai conjecturando, como você vai imaginando a construção de um mito e a construção do fato sobre um estilo. E é tão forte isso que, na verdade, por exemplo, como criou-se a história do Wanlan observando o louva-a-Deus, perdeu-se um pouco hoje a questão de você ser inspirado pelo louva-a-Deus e não imitar o louva-a-Deus. Então, muitas pessoas acabaram... E aí, não estou falando só do Brasil, tá? Falando do mundo, inclusive China. Acabaram modificando um pouquinho, mudando um pouquinho o jeito de fazer para ser mais imitativo e menos inspirado. E aí você começa a briga, né? Entre os tradicionais. Entre a galera que tipo, não, você tem que ser inspirado. Não, isso aqui o cara é como se fosse um louva-a-Deus mesmo, de verdade. Mas o louva-a-Deus em si, ele é eu chutaria que é um estilo de mais ou menos 350, 360 anos, tá? Não sempre do mesmo formato, porque ele mudou bastante conforme o tempo. Provavelmente no final da dinastia Ming, ele era um conjunto de manobras e não um estilo assim como a gente conhece, como todos os estilos deviam ser, tá? No começo da dinastia Qin, ele ganhou a primeira forma,
que são o que a gente chama das 4 formas ancestrais, né, do louva-a-Deus, que é o Pampu, passos esmagadores, Langer, que seria cercar ou cortar ou caoticamente conectados, e o Batzal, que é o 8 cotovelos. E aí, junto com esses 3, a gente tem o que a gente chama de Michou, que hoje é o Zayu, que são as técnicas essenciais. São 6 rotinas de louva-a-Deus que englobam mais de 300, 400 manobras. Só que aí você pega, isso aí a gente tem 1790, 1830 mais ou menos, essas 3 formas, essas 4 formas. Passa revoluções, passa maneiras diferentes de ensinar, passa Timbu, passa movimento Goshu, passa a China republicana. Aí hoje você vai ter o quê? Provavelmente mais de 200 formas de louva-a-Deus diferentes. Sendo que ele saiu do quê? De 4 no máximo? Eu chutaria de que saiu de 2 formas para mais de 200 em 200 anos. E aí você tem um desenvolvimento muito forte, né? Porque quando você tem a Revolução Comunista, ou a Revolução de Mao, tem um espalhamento, os mestres chineses começam a se espalhar pelo mundo. E aí você tem a possibilidade, inclusive, por exemplo, do grão-mestre Liu Yinkei aprender louva-a-Deus em Hong Kong, bem longe de Shandong. Ou do grão-mestre Chan Fuchen aprender louva-a-Deus em Taiwan. Ou o brasileiro aprender louva-a-Deus aqui no Brasil. Então, hoje ele é um dos estilos mais populares, talvez, do mundo. Se não for, talvez, pelo número de praticantes, mas talvez pelo imaginário, né? Do louva-a-Deus lá, fazendo, não sei o que, louva-a-Deus fazendo tal coisa, imaginário, cara, pega lá os pontos vitais. Aí você tem representações em filmes, o Tempo Shaolin do Jet Li. O Jet Li, se não me engano, ele chega a praticar uma rotina de moderna no Tempo Shaolin. O vilão do Tempo Shaolin, se eu não me engano, se me corrijam se alguém tiver informação, acho que é o Yu Hai, né? Que é o vilão do primeiro filme, ele era um praticante de louva-a-Deus. Inclusive, foi ele que formou, né? Que ele criou a rotina moderna de louva-a-Deus. Jogos, quem gosta aqui de Street Fighter, tem o Gen, né? Um dos estilos do Gen era do louva-a-Deus. Então você tem milhares e milhares de representações aí que fazem com que o estilo seja hoje um dos mais populares. Interessante. Eu tenho notado aqui, os colegas me corrijam, né? Que a maioria dos praticantes e dos nossos convidados aqui do Kung Fu em Foco, eles têm 2 vertentes muito fortes, né? Come-lança e séries e filmes, né? E o nosso convidado de hoje, ele não foge à regra. Então, assim, eu queria seguir um pouco nessa linha aqui, porque, assim, é muita informação técnica, o pessoal também quer saber umas curiosidades aí da vida íntima do convidado. Né? Não tão íntima quanto posso, porque esse programa também é infantil, né? Mas, Marco, conta pra gente aí. Eu te conheço há um tempo e se a gente dá uma fuçadinha ali, sabe? Nas suas redes sociais, a gente nota que você gosta tanto de séries assim que retratam um mundo mais medieval, quanto um mundo mais ficcional, mais futurista, né? E aí eu queria que você falasse para nós hoje, no Game of Thrones, quem você seria e o porquê? Game of Thrones, cara. De todos eles, acho que é o que eu menos sigo, assim. Mas se fosse, assim, talvez para os personagens que eu acho que mais me identificava, pelo menos nos livros, né? Na série eu li todos os livros, mas na série eu assisti a primeira e a última temporada. E, e talvez seja Jon Snow ou Ned Stark. Ou se você for um pouquinho mais para baixo ali, esqueci o nome dele, da Víbora. Vamos lá, colegas. Caraca, agora eu não consegui assistir isso aí. Não sei nada de Game of Thrones. É um personagem do livro, que no livro eu achei muito interessante, assim,
o background dele, o passado, todo o desenvolvimento dele. E lógico que ele se ferra, né? Mas mas faz parte da vida isso. Com certeza. Citando o ditado que você falou, né? Tan Lang Bu Chan, Hong Niao Zai Ho, né? Que é justamente o que você falou. Foi um dos primeiros ditados que eu aprendi lá na China, com um dos meus professores. Muito interessante, realmente, essa questão do louva-a-Deus, né? O louva-a-Deus, tomar cuidado com o pássaro vermelho que está atrás dele. E o louva-a-Deus realmente é muito interessante, né? É um estilo muito, muito interessante. Na China, para você ter noção, quando eu morava lá e estava lá estudando, né, o meu estilo, que é o Jiangjiaqing, mas eu tive a oportunidade de estudar alguns padrões modernos de louva-a-Deus, e é justamente isso, né? É a questão da imitação ao invés da inspiração. E lá em chinês eles chamam esses estilos, né, que são estilos de imitação, né, como louva-a-Deus, o macaco, de estilos tradicionais. E dentro do Wushu moderno, né, do Xiandai Wushu, né, você tem esses estilos chamados como se fossem tradicionais, né? Não, esses são os estilos tradicionais. É classificado dessa forma, né? Isso dentro do Wushu moderno. Mas a minha pergunta, Marco, é em relação ao flor de ameixa, né? Não é um estilo tão conhecido, né, de louva-a-Deus, e hoje, especialmente aqui no Brasil, eu acho que no mundo, talvez o maior número, né, de escolas, quando se fala de louva-a-Deus, se eu não estou enganado, me parece que é o 7 Estrelas, né? E por quê? Fala para mim por que o flor de ameixa e como que você está desenvolvendo esse estilo aqui no Brasil? Boa pergunta também. O que acontece? Hoje, do louva-a-Deus, o estilo mais popular é o 7 Estrelas. Por quê? Por causa da Xinvu. O estilo da Xinvu, que quem ensinou o louva-a-Deus na Xinvu foi o Luo Yu. E ele era de 7 Estrelas, né? Aluno esqueci o nome dele agora. E aí você teve dois nomes principais, né? Com o Wang Hongfan, 7 Estrelas, que é o cara, talvez o maior escritor na questão. Quando eu falo maior escritor, porque é o cara que mais escreveu livro de louva-a-Deus no planeta. E tem Brandon Lai também, né? Que fez muito sucesso aqui no Ocidente. América, né? Mas uma coisa que é importante, antes que eu fale do Flor de Ameixa, é que é tudo louva-a-Deus. Não existe diferenças, assim, tipo, gritantes que falem, tipo, são estilos diferentes. São artes marciais diferentes. São todos louva-a-Deus. O que varia? Na verdade, varia a interpretação do estilo, como se vê o sistema, né? E o caminho que ele levou. Então, por exemplo, quando você tem lá em Shandong, você tem era uma conjunção de mestres, todo mundo junto. Um era aluno do outro, todo mundo aprendia com todo mundo. Então, quando começou a separar, então, por exemplo, vou falar aqui agora, falei um pouquinho do Sensei, vou falar agora especificamente do Flor de Ameixa. Você tem o Lia Xueqiang, foi o primeiro cara que escreveu um livro sobre louva-a-Deus especificamente. Ele escreveu um livro sobre louva-a-Deus. E ele como que ele chamava o estilo dele? Tan Lan Chuan. Louva-a-Deus. Ele ensinou um cara chamado Jiang Hualong, que junto com Song Zide, foram os caras que talvez mais propagaram o estilo ali na região. E os caras começaram a chamar do quê? O estilo. O estilo do meu mestre, porque aí você tem um cara lá que eu me falhou o nome agora, perdão, lá de 7 Estrelas, que entrou num templo e falou, poxa, meu estilo vai ser chamado como 7 Estrelas. Tá? Foi exatamente assim, tá? O cara, entrou num templo assim, para marcar os estilos que vão ser ensinados pelos meus alunos, eu vou chamar de 7 Estrelas. Tem carta dele falando sobre isso, inclusive. E escrito, né? Então isso aí é registrado, a gente sabe que foi assim, não tem nem discussão. Mas aí um chamou assim, o estilo do meu mestre, Lian Xueqiang, eu vou chamar de Meihua, Flor de Ameixa. Por quê? Porque o modo que nós fazemos os movimentos, cada movimento se desabrocha para 5 movimentos diferentes. Então ele é a flor da ameixa, ele é como uma flor de ameixa e persiste nos tempos mais ríspidos, né? Porque a flor de ameixa é a única flor na China que desabrocha no inverno.
Por isso que ela é o símbolo da China, né? Ela é uma flor extremamente resistente. E aí uma linhagem continuou chamando de flor de ameixa, a outra linhagem vou chamar de Taiji Talanchuan. Por que Taiji? Por causa do abrir e fechar, do equilíbrio. Então vou chamar de Taiji Talanchuan. Aí começa a separar. Mas até aí é tudo flor de ameixa, é o mesmo estilo. Aí um estilo chegou na minha linhagem, logicamente, né? De Jian Hualong, ensinou para Li Kunshan. Li Kunshan fugindo da China comunista por causa da Revolução Cultural, né? Que ele era ligado ao Kuomintang, né? Que é o movimento do Koshu. Inclusive, ele chegou a competir nos torneios de Koshu. Pegou o primeiro lugar em lança, pegou outros lugares também. Ele foi para Taiwan. Aí para Taiwan ele ensinou um outro cara chamado Li Hongzhi, que aí ensinou mais de uma pessoa. Ensinou o Shan Fuchen, ensinou o Mestre Li, e aí chega até mim, né? Só que o flor de ameixa, o problema inteiro do flor de ameixa, diferente dos 7 estrelas, que ele tem muito praticante. Só que são muitos nomes diferentes pro mesmo estilo. Então, cada professor que estava ali em cima do Lin Kunshan, do Lian Shuoxiang, foi chamando de nomes diferentes. Então, por exemplo, em Taiwan você tem Chan Chuan Talanchuan, Mei Hua Talanchuan, Mi Men Talanchuan, Papu Talanchuan, que é Louva-a-Deus Punho Longo, Louva-a-Deus Flor de Ameixa, Louva-a-Deus Portão Secreto, Louva-a-Deus 8 Passos. E todos os estilos, eles são da grande, que hoje a gente chama da grande Flor de Ameixa, né? Que é a grande família Flor de Ameixa. Que é diferente das 7 estrelas, só por questões de desenvolvimento. E aí, quando chega aqui no Brasil, a gente tem, na verdade, só para deixar claro, a gente tem no Brasil, acho que uns 3 ou 4 famílias diferentes de Flor de Ameixa. Tem comigo, né, que é o Mestre Li e o Mestre Shan Fuchen, a Pen Lai com o Mestre Zanzong. Você tem um pessoal no interior de Minas, eu acho, o interior de São Paulo, que é do Gao Dao Shen, que é Chan Chuan, que é punho longo. E você tem mais gente também. Acho que tem o pessoal lá de Minas Gerais, o Gustavo, não sei o que, se não me engano, também é flor de ameixa. Então, acho que tem umas 4 famílias. Ah, sim, você tem a família Hall também, que são umas 5 famílias que são de flor de ameixa aqui no Brasil. Então, o que eu me propus a trabalhar no flor de ameixa aqui? Trabalhar ele da forma mais tradicional que for possível. E aí, quando eu falo tradicional, não é tipo treinamento, vamos dizer, treinamento retardado. Seguir o padrão que o Louva-a-Deus sempre seguiu, que é qual? De Beng Gong, básicos, que a gente chama de... São os métodos, né? Que aí seriam métodos de luta do Louva-a-Deus, formas e aplicações. E aí a aplicação que eu falo que é o Sanshou, né? Que são as mãos livres. E ao definir isso, a minha visão, na verdade, sobre o Louva-a-Deus, na verdade, ela deu uma guinada totalmente. Porque são formas diferentes de ver um estilo. E aí eu tive a sorte de poder estar alguns anos ao lado do grão-mestre Liu Yinkei, aprendendo diretamente com ele. E eu falo, na verdade, eu brinco com meus alunos assim, tipo, que quando vocês vão ter aula com o mestre, preste mais atenção no que ele faz do que ele fala. Porque o mestre, ele transpira Kung Fu. Observar ele praticamente um mês, assim, de uma aula observar ele por 5 minutos é um mês de uma aula de uma academia regular, assim, inclusive, tipo, aprendendo comigo. Em um mês, se você souber bem observar o mestre, você tem um mês de ganho aí, em 5 minutos. E foi aí que eu resolvi, inclusive, também remodelar totalmente a minha visão. Então, por exemplo, eu percebi que eu estava muito voltado para formas. E isso, quando você perde a marcialidade
da arte marcial, que são os conceitos básicos dele, você começa a criar distorções dentro do seu estilo que acabam criando variações, muitas vezes inócuas. Então, aí eu brinco, eu falo com o pessoal assim, por exemplo, que eu tive 3 professores, né, 3 grandes professores. Eu comecei na TSKF, aprendendo com o Gabriel Amorim. Depois, quando eu entrei na escola, da escola do mestre, eu comecei a treinar com o Valci Mendes. E depois, o grão-mestre Liu Kei. Com o Gabriel, eu me apaixonei por Kung Fu. Tá? Sem o Gabriel, provavelmente nada disso estaria acontecendo aqui. Com o Valci, eu aprendi a gostar, me apaixonar pela parte marcial do Kung Fu. E com o mestre eu aprendi a entender Kung Fu. E foi isso que, na verdade, me fez eu, basicamente remodelar totalmente, não a matéria, tá, do estilo, mas o formato como você ensina aquilo. E eu entendi, por exemplo, que tradicional, ele é você faz parte de uma corrente. Uma corrente que se iniciou lá com o Alan, passou por diversos mestres, Lian Shuoxiang, Li Gongxia, Li Hongzhi, Liu Yinkei, Li Hongji, Jiang Fushen, Valci, eu, e vai passar para frente. E se eu não tiver essa visão geral sobre como, de onde o estilo veio e para onde o estilo vai, eu naturalmente estou fadado ao fracasso. Tá? Eu acho que, na verdade, essas são as minhas linhas gerais. Logicamente, tem muito mais coisa aí no meio, né? Mas não tem como falar tudo que a gente tem para falar, de conversar e o YouTube deixar vocês fazerem o upload desse vídeo tão cedo. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Marco Sesc e, como sempre, chegando em nosso momento derradeiro, no qual pergunta ao Cifu Bruno Barros. Cifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Tá acabando. Dá para fazer uma última pergunta. Boa. E, como sempre, o sortudo da última pergunta. Marco, eu gostei muito da sua colocação. Escolha eu gostei sabiamente. muito da sua colocação em relação à tradicionalidade. A gente conversa muito isso aqui e nós tivemos a oportunidade de receber diferentes gerações do Kung Fu aqui, com falas que muitas vezes até iam de encontro mesmo, né? Algumas falas que a gente até se espantava, algumas vezes mestres bem antigos, falando coisas que se alinhavam muito com essa nossa geração, né? Então, todos aqui temos a idade, tirando o Luciano, que é bem mais velho, todos que temos aqui praticamente a mesma idade. E eu achei um ponto muito legal que você falou. Eu enxergo muitas vezes algumas escolas de Kung Fu, o pessoal começa a dar muita ênfase na questão da beleza, dos conceitos filosóficos, e começam a esquecer a parte de combate, né? Começa a deixar de lado a parte da luta. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Por que você acha hoje que o pessoal começa a praticamente esquecer a parte de combate e se dedicar apenas à parte dos taolus, e muitas escolas nem mesmo ensinando combate? Difícil, hein? Mas eu normalmente eu não coloco, não meto o dedo na escola dos outros, tá? Mas então eu não vou citar ninguém especificamente. E eu não acho, inclusive, eu também não acho que cada um que esteja errado qualquer tipo de abordagem. Talvez case com o que eu pense ou não. Está certo ou não, é indiferente. Eu vejo arte marcial chinesa, eu acho que você já deve ter ouvido falar, aliás, com certeza, falar sobre o tripé, né? Entre marcialidade, você tem o quê? Você tem marcialidade, saúde e a beleza. Imagina um tripé falando da câmera. O que acontece se um pé for menor que o outro? Naturalmente, ela cai. Você não tem sustentação se um pé for menor que o outro. No entanto, mesmo que escolas elas privilegiem ensinar um ou outro em detrimento de algum, qualquer um que consiga chegar lá e adaptar
adaptar um tripé extra ou adaptar aquele que tá faltando, consegue manter em pé. Talvez não seja ideal, talvez não seja ideal. Vai trabalhar bastante, vai ter que trabalhar bastante para comprar um outro tripé. Mas a pessoa consegue manter. Então, aí o que eu acho que é interessante aqui quando a gente fala nisso? São conceitos. As pessoas têm conceitos diferentes sobre o que é marcialidade, o que é saúde e o que é beleza. Por exemplo, quando a gente fala de questões das escolas mais tradicionais, assim, do pensamento mais antigo chinês, marcialidade funciona para lutar? Saúde. Você tá bem para lutar? E beleza, você vai se machucar lutando? Essa é a questão. Então a beleza ela tá muito mais ligada a um movimento belo que é efetivo do que a beleza que a gente tá acostumado a ver que é no Wushu moderno atual, né? Que é uma beleza, é uma estética muito mais exagerada. Então, acho que enquanto as pessoas tiverem conceitos específicos sobre cada um deles, vai ficar muito difícil. Então, por exemplo, tem escolas que hoje não ensinam luta. Tem problema? Não. Tipo, eu ensino, não me importo com isso, com escolas que não ensinem. Mas algumas eu já ouvi de professores que não ensinam luta porque machucam, por exemplo. Porque perdem aluno. E concordo com isso. Machuca, perde aluno. Se você teria 50 alunos, você vai ter 10. Mas o que acontece? Você precisa fazer luta full contact. Você precisa colocar um atleta em campeonato para ensinar luta. Você precisa machucar esse aluno na luta. Ou seria interessante você aceitar níveis menores gradações menores de intensidade nessas lutas. Inclusive chutando nesse caso mais específico, né? O no contact, o sem contato. Por quê? Você começa a perder a visão do todo. A partir do momento que o seu tripé começa a tombar, você começa a perder a visão do todo. Então, se você não sabe como aquilo funciona, você começa a modificar. Eu acho que isso aqui é mais bonito. Mas mais bonito por quê? Porque isso aqui é mais plástico. Mas funciona? Eu consigo fazer funcionar. Então claro que funcionar. E é uma coisa meio doida, porque, por exemplo, se você pegar escolas no começo do século, muitas delas tinham a questão da saúde extremamente descalibrada. Era a galera fazendo aqueles óleozinhos para tratar a mão, depois para pancada, com mercúrio. Tipo, muita gente morria envenenada nisso. Ou passava passava anos sofrendo as consequências. Se você pegar um exemplo muito famoso, é aquele vídeo do Templo Shaolin. Eu acho que vocês sabem qual aquele bem antigão, que era propaganda chinesa do começo da década de 80. Você vê os monges dando cabeçada na madeira, os caras batendo não sei aonde, descendo escada, tipo, agachado. E aí muitos desses caras hoje sumiram. Mas por que eles sumiram do templo? Teoricamente, muitos deles deveriam ser caras, tipo, de altíssimo estirpe lá dentro. Mas por que eles sumiram? Porque muitos estão cegos, muitos estão surdos, muitos estão com problema de artrite, de artrose, de locomoção, muitos não conseguem nem abrir a mão mais direito. Então, até onde vai a estética e a marcialidade? Há 150 anos atrás, quando você dependia da sua vida para isso, talvez valesse a pena sem cortar sua vida uns 30, 40 anos. Mas hoje vale a pena? Então, eu evito fazer julgamentos em cima dos outros. Eu trabalho da minha forma, tento manter equilibrado esse tripé. Porém, eu entendo o que as pessoas fazem. Eu entendo e dentro da lógica deles eu concordo. Não é a minha lógica, eu pago por isso. Isso é bem claro, por exemplo, o fato de eu não querer mistificar a arte marcial chinesa cobra um preço bem claro para mim, assim, tipo, referente ao chamariz, né? É muito melhor você fazer um chamariz com místico do que sem ele. E
mas entendo o que eles fazem. Não concordo, mas acho que o problema está não no que estão fazendo, mas talvez o problema está não só neles, tá? Talvez em mim também, está no conceito que está sendo aplicado ali. O conceito do que é marcialidade, o conceito do que é saúde, o conceito do que é beleza. Porque isso varia totalmente o modo como você vê a sua própria arte marcial. Respondido ou dá para falar mais uma meia hora ainda? Eu acho que o Luiz Felipe quer saber um pouco mais como ficar belo praticando Kung Fu, mas isso aí pode ser nos bastidores. Como que é? Desculpa, não entendi. Que o Luiz Felipe tá ali assim, passando a mão assim, falar, acho que o meu tripé tá desequilibrado, eu preciso praticar mais a minha beleza. É por isso que ele tá até perdido sim. na sua fala ali. Vou roubar a vez, eu já vou agradecendo aqui você, Marco, né, porque senão daqui a pouco a gente vai pegar consultoria de beleza. Eu tô vendo a rapaziada ali toda já assim, vendo as papadas, depois o velho sou eu, né? Mas agradeço muito a sua presença, o nosso convite aí, e você ter aceito falar conosco um pouquinho hoje, né? E, gente, mais uma vez, reforçando o que o Luiz Felipe fala toda a rodada. Se inscrevam no canal e eu vou falar na minha campanha novamente. Não é eleição, tá, gente? Escrevam, deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, se tem mais alguém que vocês gostaram, que gostaria que da gente dar uma segunda chance da pessoa falar o que não deu tempo de falar, que nem o Marco Sesc disse para nós hoje. Olha, se tiver umas 4 horas de gravação aí, eu tenho material, tenho conteúdo. Gostaram, gente? Deixa o like, deixa o comentário aí e bola para frente, não é isso, Bruno? Isso aí, Marco. Muito obrigado, né, pela sua participação. Foi muito legal, muito esclarecedor, né? Sem dúvida, o estilo Louva-a-Deus tem muitas belezas, né? Como a gente apontou aqui. E é muito gostoso poder falar sobre esses estilos diferentes que compõem, né, o Kung Fu, compõem essa nossa arte marcial e, mais do que ela, o nosso estilo de vida. Marco, mais uma vez, obrigado. Fica, então, você agora com suas considerações finais aí. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Quando a gente se propõe a vir a público, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tem que falar besteira, tem que falar verdades. Então, eu agradeço cada um de vocês pela oportunidade de me permitir conversar, contribuir, aprender. Eu aprendo muito com os vídeos de vocês também. Eu recomendo, se vocês estão assistindo agora pela primeira vez, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Tem muita gente boa, tem nomes gigantescos como o Grão-Mestre Liu Enkei, tem o Grão-Mestre Léo Mamura, tem o Sifu Lo, muito legal, Marcelo Antunes, um cara sensacional, tem o livro dele, é muito bom. Já tive a oportunidade de conversar com ele um pouquinho também. Então tem muita gente legal. Então, se vocês ainda não viram os outros vídeos, aproveitem, dá uma checada, aprendam, questionem, mais importante, não aceitem tudo como verdadeiro, questionem o máximo que vocês conseguirem, inclusive vocês mesmos. Questionem tudo. Muito bem, vamos para a foto final, então? Faz uma pose aí, Marco. Beleza, pessoal. Até mais. Até mais, até a próxima, gente. Tchau, tchau.